Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 12, versículos 41 ao 48. Então, Lucas capítulo 12, versículos 41 ao 48, que diz assim: Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: Meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente. E lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Essa passagem ela inicia com Pedro fazendo uma pergunta se a parábola que Jesus acaba de contar, né, as duas últimas parábolas que eu falei no devocional anterior, faziam referência apenas aos discípulos que estavam mais próximos ou a todas as pessoas, todos os cristãos nesse caso. E em uma leitura superficial, pode parecer que Jesus não responde à pergunta de Pedro como se ele não se importasse, né? Ou algo do tipo, mas na verdade ele responde à pergunta de Pedro, mas de uma forma diferente, contando ainda uma outra parábola. Agora, não mais de um simples servo, por assim dizer, mas de um administrador, ou em outras versões, um mordomo, que seria alguém que estaria um pouco acima dos servos, talvez fazendo referência aos líderes da igreja. Então, voltando aí uma palavra especial aos líderes da igreja e a importância desses líderes serem fiéis e vigiarem, né? Além de, e consequentemente, serem líderes prudentes. Porque o que acontece aqui? Esse administrador insensato que Jesus vai falar nessa parábola, ele começa a agir mal porque ele perde a expectativa da volta do seu Senhor. É que aí, retomando a discussão do devocional passado, é aquela ideia de vigiar, porque nós não sabemos quando nosso Senhor vai voltar, no caso, a volta de Jesus. Então, esse servo ele começa a agir mal porque ele fala aí no versículo 45, meu senhor se demora a voltar. E aí ele começa a bater nos servos e servas, comer, a beber e a embriagar-se. E aí a conclusão de Jesus é que no versículo 48, a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Ou seja, respondendo à pergunta de Pedro, a parábola que apresenta a importância de vigiar, ela é para todos os cristãos, mas em níveis diferentes, né? As pessoas elas serão julgadas com base no que foi dado a elas, no grau de conhecimento e de responsabilidade que elas tinham. Nesse caso aqui dos administradores, ou seja, os líderes da igreja, por eles terem um conhecimento maior, eles vão ser, por assim dizer, julgados com maior rigor nesse sentido, a partir dessa parábola. Então, é uma parábola que mostra que nós vamos ser julgados pelo nível, por assim dizer, das nossas responsabilidades e do que foi colocado e do nível de conhecimento dado a nós. Então, que possamos honrar a Deus com fidelidade, prudência e vigilância, trabalhando com aquilo que o Senhor nos deu, com o nível de conhecimento que nós temos do Senhor e que possamos ser fiéis naquilo que nosso Senhor reservou para a gente. Deus abençoe e até o próximo devocional.